Eu creio que Deus quer nos preparar para um encontro especial com Ele. Eu gosto assim desses cultos quando tem chuva, quando tem trânsito, quando é difícil de chegar. Sabe por quê? Quem está aqui hoje quis de verdade estar aqui. E quando existem pessoas buscando a Deus de uma maneira especial, a glória do Senhor se manifesta. Eu creio, hoje a glória do Senhor vai se manifestar aqui de maneira muito especial. Na verdade, essa mensagem é um convite à igreja para nos prepararmos para o encontro com Deus. Eu creio que existem encontros especiais, marcantes, que podemos viver com o Senhor. Quem já viveu um encontro assim especial, onde Deus se revelou de uma maneira maravilhosa para você? Mas eu creio que isso também pode acontecer com o povo de Deus, com uma comunidade de fé, com uma igreja. E eu tenho uma convicção no meu coração: nós seremos visitados pela glória de Deus nos próximos dias. O Senhor vai se revelar de maneira maravilhosa para nós. Você crê que isso vai acontecer? E essa mensagem, na verdade, ela é um convite a nos prepararmos para um encontro maravilhoso, especial com Deus. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 10. Eu quero ler do versículo 10 ao 15. Quem compartilhou esse texto comigo foi um pastor que ministra para nós ali na nossa congregação em Osternac. Uma das reuniões ele me procurou e falou: pastor, leia esse texto da palavra, o capítulo 19 de Êxodo, que eu creio que tem a ver com o recado de Deus para a igreja. E eu li, Deus falou comigo. Eu queria dividir com vocês essa palavra. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia. Até lá não se acheguem a mulher, porque o Senhor vai nos visitar. Eu creio que de maneira especial Deus visitou o seu povo. Se você ler a continuação desse texto, o Senhor se revela ao povo de Israel no Sinai de forma maravilhosa, incrível. A Bíblia vai dizer que quando eles acordam, depois desse tempo de preparação espiritual, quando eles acordam pela manhã, haviam trovões e raios, e uma densa nuvem cobria o monte Sinai. Quando eles começam a caminhar na direção do monte, eles começam a ver que o monte na verdade estava fumegando, porque Deus havia descido como fogo sobre o monte. Quando eles chegam mais perto, começam a sentir os tremores, porque a presença de Deus fez aquela montanha chacoalhar, de forma que todos ficaram com medo. A montanha chacoalhava e havia uma buzina, uma espécie de alarme que tocava muito alto. E o povo experimentou a visita da glória de Deus. Eu acredito que o Senhor continua visitando pessoas de forma especiais. Eu acredito que Deus pode visitar cidades inteiras, comunidades inteiras. Ele pode visitar esta igreja de uma maneira especial. Mas para isso precisamos nos preparar.
nos consagrar. Enquanto eu estava pensando nesse texto, meditando nesse texto, fiquei lembrando de vários encontros maravilhosos que personagens da Bíblia tiveram com Deus depois de um tempo de preparação espiritual. Moisés, Josué, ele se prepara espiritualmente e tem um encontro maravilhoso com Deus no Jordão. Daniel, na Babilônia, ele se prepara espiritualmente e ele tem uma revelação profunda, maravilhosa de Deus. João, quando está lá na ilha de Patmos, de alguma maneira ele procura o Senhor de forma especial e o Senhor se revela a ele. Eu creio que podemos nos preparar para encontros maravilhosos com Deus. Quantos creem que isso é uma realidade espiritual? Hoje eu queria te ensinar como se preparar para o encontro espiritual. Um encontro maravilhoso com Deus. Diga para a pessoa que está perto assim: você vai ter um encontro maravilhoso com Deus. Você pode ter um encontro. Você precisa se preparar. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de uma série de vídeos que eu assisti quando eu era adolescente. Nos anos 90, surgiu um documentário chamado Transformação. Quem assistiu esse documentário? Ele contava como comunidades, cidades inteiras foram impactadas pelo poder de Deus após um movimento de preparação espiritual da igreja, um movimento de oração, de jejum, de quebrantamento. E eu lembro de várias histórias. A cidade de Almolonga, na Guatemala, eles contam o que Deus fez depois de um movimento de oração naquele lugar. É impressionante. Até as hortaliças, o solo foi tocado e aquele lugar se transformou em um lugar de prosperidade. Abóboras gigantes, cenouras, tem os vídeos. É impressionante o que Deus fez. O que Deus fez nas Ilhas Fiji, um lugar também de miséria espiritual. Depois de um movimento de oração, Deus tocou até nas águas daquele lugar. As águas eram sujas, e Deus faz algo tremendo naquele lugar. Deus visita as águas, Deus visita os riachos, Deus visita os rios, e eles começam a exportar água para o mundo. Histórias lindas. E uma das histórias que me marcou, e eu lembrei, fui procurar, foi algo que aconteceu entre os esquimós, no cantão leste do Canadá. Uma história maravilhosa de um mover de Deus. A história começa antes do despertamento espiritual, que acontece em 1999, numa cidade de esquimós. 150 anos antes, Deus visita um homem que era o líder espiritual daquele clã. Ele está andando e alguém chega e apresenta Jesus para ele. Ele não tinha uma Bíblia, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas ele fica impactado. E depois de ouvir a respeito de Jesus, ele tem um sonho, e Jesus se revela a ele naquele sonho. Ele então reúne o clã, e ele diz: olha, eu acredito de alguma maneira que esse Jesus que falaram para mim pode ser de fato filho de Deus. E se ele eu quero pedir um sinal. Essa noite eu vou sair para caçar uma foca. E se eu encontrar uma foca, caçar uma foca essa noite, eu vou entender que esse é o sinal que Deus está se apresentando para nós. E aquele homem sai. Estava acontecendo uma tempestade de neve, e ele sai. E então ele faz um determinado momento, caminhando, ele faz uma parede assim de gelo e para dormir. E quando ele dorme, ele tem um outro sonho. E Deus se revela a ele mais uma vez nesse sonho. E quando ele acorda, tinha uma foca do lado dele. Ele mata a foca, leva para a aldeia, e eles comem a foca e se entregam para Jesus, sem entender direito o que estavam fazendo. E aí passa um tempo, chega um missionário naquele lugar e prega o evangelho. E quando ele prega, todos já sabiam: olha, Jesus, a gente sabe a história da foca. E há um movimento de salvação naquele lugar. Olha como Deus é tremendo. Passam-se os anos, aquela comunidade toda servindo a Jesus, mas chega o álcool, a bebida,
as drogas. Chega lá no lugar onde os esquimós estão vivendo. E os filhos desses senhores, dessas pessoas do clã, começam a ter problema com álcool, com drogas. E uma nuvem de trevas se instala naquele lugar. As histórias e relatos de abuso aumentam. Abuso de crianças, de mulheres. Jovens começam a se suicidar. E é algo tão gritante que vira notícia no Canadá o que está acontecendo lá. E aí, esses parentes desse homem lá, o homem da foca, começam um movimento de oração. E nesse movimento de oração e evangelização, as pessoas começam a ter experiências com Deus. E enquanto eles oram, um mover de quebrantamento, arrependimento acontece. E as pessoas começam a ir na igreja e entregar as drogas, entregar as bebidas. Ele chama a polícia e fazem uma fogueira. A polícia calcula que cerca de $100 mil foi colocado ali na fogueira, o povo jogando as coisas fora. Um mover de santificação começa a acontecer. E depois desses dias, o Senhor visita essa igreja de uma maneira especial. Eu queria que você visse o vídeo. Ele é antigo, é um vídeo já velhinho, mas olha o que esses homens falam a respeito da visita de Deus nessa comunidade. Os policiais até providenciaram suporte logístico. Disseram, nós até podemos arranjar a gasolina para queimar o lixo. Quase toda a comunidade veio assistir à fogueira. De acordo com a polícia, o valor das coisas ilícitas destruídas durante o avivamento foi de um valor assombroso estimado entre 80 a 100 mil dólares. Foi um arrependimento profundo. O próprio Espírito Santo estava falando com as pessoas. A comunidade inteira foi completamente transformada. O calor daquele momento histórico aqueceu corações durante meses, mas também era o vislumbre de um fogo que ainda não fora aceso. Um fogo tão extraordinário que seria comentado até no outro lado do globo. Aconteceu no meio do inverno, 28 de fevereiro de 1999. Crentes haviam se reunido para uma semana de reuniões de avivamento na igreja anglicana, com fome de Deus e aflitos, com notícias de novos usuários de drogas na comunidade. Resolveram fazer um culto especial para os jovens no domingo à tarde. Dentre os líderes do culto estava o pastor Moses Kayak e seus colegas de ministério, Joshua e James Ariak. Todos eles bisnetos do mensageiro da luz original, Anguatizwak. Um convite foi feito para os jovens que queriam estar mais perto de Deus. A líder de louvor, Louis Ariak, estava orando pelos jovens que estavam reunidos ao redor do altar. Eu me senti muito perto de Deus e ele ficava me falando esse versículo que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Algo começou a acontecer que estava fora do nosso controle. E aí começamos a ouvir um barulho. E começou bem suave. Você mal conseguia escutar. Um gravador de cassetes duplo, usado para gravar os cultos, ainda estava ligado à mesa de som. Imediatamente eu tentei parar. Começou a ficar cada vez mais alto. E comecei a notar que as pessoas estavam ficando um pouco nervosas. Era tão forte mesmo. E era tão alto que tudo começou a tremer. O fogo passou por mim. Assim, parecia um avião. As coisas começaram a tremer, eu comecei a tremer. Falei pra mim mesma, aviões a jato simplesmente não passam por Pond Inlet. Dezoito meses após essa visitação extraordinária, era evidente que aquele momento ainda continha muito poder. Toda vez que falo sobre isso, me sinto muito pequeno. Pensando
pensando que o Deus Todo-Poderoso pode nos visitar. Aleluia. Quando o pastor Moses Kayak ouviu pela primeira vez o ruído de baixa frequência, ele foi até a mesa de som para ajustar os níveis. Tentei isso e não parou. E tentei aqui e não parou. Quando também. seus esforços para corrigir a situação fracassaram, ele rapidamente abaixou o volume geral. Quando isso também falhou, ele desligou o sistema completamente. Ainda assim, o som e a gravação continuaram. Não tinha como gravar. Foi simplesmente milagre de Deus. Eu estava completamente quebrantado. Ao ponto de querer continuar diante de Deus, ajoelhando e orando, para Deus limpar o meu coração. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu creio que Deus pode visitar comunidades lá perto do Ártico, nos cantões do mundo. Mas Ele pode nos visitar aqui de maneira especial. Quantos creem nisso? Eu não estou dizendo que Ele vai nos visitar da mesma forma, porque Deus tem formas diferentes de se revelar. Mas eu creio que Deus pode sim visitar comunidades inteiras de uma maneira maravilhosa. Ele fez isso com o povo de Israel e Ele pode fazer isso ainda hoje. Sabe, nós estamos começando em breve uma campanha de 40 dias. Ontem aqui, haviam cerca de 3.000 pessoas que aceitaram o desafio de pregar o Evangelho para os seus amigos nos próximos dias. Eu pedi para que cada um fizesse uma lista de 5 nomes. Se todos pregarem o Evangelho, 15.000 pessoas serão evangelizadas nos próximos dias. Ontem aqui nós abrimos 800 grupos novos de evangelização. Mas eu creio que se Deus não nos visitar, nós vamos trabalhar em vão. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem pode convencer os filhos dos irmãos que estão aqui, que estiveram aqui? É o Senhor. Por isso eu queria convidar a igreja hoje à noite para nos prepararmos para um encontro especial com Deus. Eu queria te desafiar hoje a, com todas as suas forças, buscar a Deus para que pudéssemos nos próximos dias sermos visitados com a sua glória. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Hoje eu queria olhar como é que o povo de Israel se preparou para esse encontro com Deus e tentar entender como nós podemos nos preparar nos próximos dias. Em primeiro lugar, Moisés, liderando o povo, chama o povo para um tempo de consagração. No versículo 10 a Bíblia diz assim: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. E eu fiquei me perguntando o que significava esse tempo de consagração. É muito interessante que a palavra consagração na Bíblia, ela tem significados diferentes. No Novo Testamento, a palavra consagração, ela pode ser traduzida pelo exercício da piedade. É muito interessante em Tito capítulo 1, versículo 8, quando a Bíblia está falando das características de um líder espiritual. Ela fala: é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. A palavra consagrado aqui significa aquele que exercita a piedade, aquele que valoriza o tempo com Deus, aquele que sim busca o Senhor de forma especial. Esse tempo de consagração representava exatamente isso: separar um tempo maior para procurar ao Senhor de forma mais profunda. Quem já na agenda, sabe, talvez em momentos da vida, reservou um tempo a mais do que o normal, do que você faz normalmente para buscar a Deus. Você já fez isso? Você lembra de momentos assim? Eu lembro de momentos. Durante muito tempo
eu vinha de madrugada, eu tinha um horário que eu saía de casa, eu punha um alarme para despertar, era no meio da madrugada. Eu chegava aqui na igreja e eu vinha sozinho. Eu passava cerca de 2 horas aqui, orando pelas cadeiras vazias, pedindo para que Deus tocasse as pessoas. Quantas vezes eu tive encontros maravilhosos com Deus aqui nesse tempo. Também lembro de algumas situações onde eu separava na minha agenda. Eu ia para o escritório com um cobertor sozinho, no meio da madrugada, e eu tirava ali, naquele período, 2, 3 horas, quando todo mundo estava dormindo, para buscar a Deus. E eu levava o meu cobertor, colocava o louvor, e quantas vezes sozinho no escritório Deus me visitou de forma especial. O que eu quero pedir para os irmãos é: consagrem um tempo especial ao Senhor nos próximos dias. Eu não sei o que isso representa para você. Talvez colocar o despertador no meio da madrugada. Talvez vir orar pelas cadeiras vazias. Eu não sei como, mas eu creio que Deus vai nos visitar se nos consagrarmos dessa maneira. A palavra consagração tem outro significado no Antigo Testamento. Consagração no Antigo Testamento significava tornar algo sagrado, exclusivo para Deus. Olha que interessante, Êxodo 40, versículo 9 a 11. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e o consagrará com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, todos os seus utensílios, e consagrará o altar. O altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: o que significa consagrar uma bacia? Consagrar uma panela? O que isso representa? A palavra consagrar significava tornar exclusivo para o uso de Deus. Em outras palavras, aquela bacia não seria usada para lavar roupa, não seria usada para guardar mantimentos. Aquela bacia, depois de consagrada, ela só poderia ser usada para Deus. Consagrar significa tornar exclusivo. Quando separamos um tempo de consagração, estamos dedicando, esse horário, esse tempo, ele é exclusivo do Senhor. Moisés chama o povo e fala: nesses próximos 2, 3 dias, vocês não vão fazer mais nada, porque nós consagramos esse tempo ao Senhor. Sabe, eu não sei quantos já tiveram o privilégio de fazer isso. Em alguns momentos da minha vida eu consagrei dias ao Senhor. Eu lembro de pegar o carro, me esconder num apartamento no litoral e não sair de lá. Era um tempo consagrado ao Senhor. E naqueles dias, eu lembro, eu não saí nem para comer, para ir no restaurante. Era uma busca especial de Deus. Foi isso que o povo de Israel fez naqueles dias. Nós na conferência ouvimos o pastor Luciano Sobirá. Ele deu um exemplo muito interessante. Um tempo que ele estava fazendo jejum, ele foi num restaurante e serviram, ele pediu um copo de limão para pôr na água. Um pouquinho assim de limão para pôr na água. E eles trouxeram um copo de limão, e quando ele tomou, ele sentiu que estava doce. Ele falou: eu não pedi uma limonada para o garçom, eu pedi só o limão espremido. E aí ele falou: eu não pus açúcar. Aí um amigo pegou, bebeu, cara, tá azedo, tá, que como assim tem açúcar? E ele bebeu de novo: não, tem açúcar. E ele falou, depois que o terceiro amigo provou, ele entendeu. Por causa do jejum, ele tinha desenvolvido uma sensibilidade especial para perceber o açúcar do limão, a frutose, porque ele não estava comendo nada. Sabe, quando nós consagramos tempo e tornamos Deus exclusivo, abrimos mãos de outros prazeres,
Talvez você vai deixar de assistir a série que você gosta. Você vai deixar de ter alguns tipos de uma busca exclusiva do Senhor num período. A gente com uma sensibilidade maior para perceber as coisas de Deus. Quantos creem que Deus pode nos visitar com poder nos próximos dias? Quantos creem que Deus pode fazer isso na sua casa? Eu creio. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, separe, consagre um tempo especial para buscar a Deus. E eu creio, nós veremos a glória do Senhor nos próximos dias. Amém? Quantos creem nisso? Segunda forma como eles se prepararam. Eles lavaram as vestes. Diz o texto assim: eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. E eu fiquei me perguntando, mas o que significa lavar as vestes? Por que isso era importante? E é muito interessante que, em primeiro lugar, esse tempo de preparo é também um tempo de santificação. Lavar as vestes significava tirar a sujeira, colocar a vida em ordem, se arrumar, se aprontar para se encontrar com Deus. É muito interessante porque em Josué capítulo 3, versículo 5, antes do povo cruzar o Jordão de forma maravilhosa, Josué fala assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Você pode repetir esse texto comigo? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Repete mais uma vez: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas na sua casa. Diga para o teu irmão: em nosso meio, nesta igreja. E sabe, eu fui pesquisar o que representava santificar na prática. Sabe o que era? Tomar banho e lavar a roupa. Mas por quê? Esse era um tempo de autoexame. É muito interessante que o povo hebreu, judeu, eles tinham várias cerimônias de purificação. Você vai vendo ao longo da história, maneira de lavar as mãos, alguns tipos de batismos. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Ele chamava e começou a denunciar o pecado do povo e dizia: nós vamos tomar banho, a gente precisa se lavar, a gente precisa trocar de roupa para se apresentar para o Senhor. Olha qual que era a mensagem de João: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, o reino de Deus vai se instalar entre nós. Arrependam-se. Ei, hoje eu vim dizer nesta casa: lavem a roupa, arrumem o que precisam arrumar. Nós precisamos entrar nestas águas, um batismo de arrependimento, porque nos próximos dias o reino de Deus vai ser revelado a nós de maneira poderosa. Santifiquem-se, se arrependam, lavem as roupas, as vestes. Os movimentos de avivamento, eles sempre tiveram no seu curso um movimento de arrependimento, quebrantamento, contrição. Tinha um Wesley, ele fazia os grupos de santidade, onde o povo prestava contas da vida, se arrependia. Evan Roberts, a gente viu a história ali do país de Gales, as reuniões de oração e de quebrantamento. Ele dizia assim: se existe algo duvidoso na sua vida, não atrapalhe o que Deus quer fazer entre nós. Abandona. Se você tem dúvida se é pecado ou não, abandona, porque Deus quer nos visitar com poder. Hoje eu vim clamar a esta igreja. Eu creio, milhares de pessoas vão se converter nos próximos dias. Preste atenção, isso é palavra de Deus para nós. Eu creio, Deus vai se tornar irresistível. Assim como a montanha do Sinai chacoalhou, assim como Deus se revelou para essas comunidades, Ele pode fazer isso em nossos dias. Tomem banho, lavem as vestes, consagrem-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Consagrem-se.
Amanhã Deus vai visitar a sua casa de forma especial. Consagrem-se, lavem as roupas. Deus vai nos visitar com poder. Mas trocar de roupas, no deserto você não trocava de roupa e lavava a roupa toda hora, gente. A água era preciosa. Sabe quando que eles tomavam banho e trocavam de roupa? Antes de grandes solenidades, antes de festas de casamento, antes de reuniões importantes. Era assim que eles se preparavam. Quando nos preparamos para encontros com Deus, precisamos estar bem apresentados. Você pode me entender? Eu jamais chegaria no casamento da minha filha vestido de qualquer jeito. Quando vamos nos encontrar com Deus, precisamos estar preparados. Deus vai nos visitar. Ele vai nos levar para um lugar de delícias. E eu quero estar com as roupas certas. Eu quero me apresentar direito. Porque o Rei, Ele vai se apresentar para nós. Eu já contei a história quando eu marquei um encontro com a minha filha. Eu cheguei em casa, ela estava com a roupinha toda pronta, sentada no sofá de casa. Ela disse: papai, eu passei até o perfume da mamãe para a gente sair. Aquele dia eu peguei a Lina, pus ela no carro, e foi tão gostoso. Eu falei: filha, você escolhe o restaurante que você quiser. Ela falou: pai, eu quero ir no McDonald's. Eu falei: está muito fácil agradar você. É mais fácil agradar você do que a mamãe. Nós fomos no McDonald's, batemos papo. Depois eu levei ela para comer sobremesa num restaurante comigo. E quando chegou a sobremesa, ela falou: papai. Eu falei: o que foi, filha? A mãe vai ficar com ciúmes. Eu falei: é verdade, ela nunca comeu sobremesa comigo nesse lugar. Nós tivemos um tempo tão gostoso juntos, eu e a minha filha. Se a minha filha se prepara para sair comigo, quanto mais eu e você. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus vai pegar cada um de nós pela mão e vai nos levar para um lugar de delícias. Eu quero estar preparado para esse encontro com Deus. Quantos querem estar preparados? Levante as mãos assim, levante as mãos. Feche os seus olhos. Fale para Deus: Senhor, se existe algo no meu coração, algo que não te agrada, se as minhas vestes estão sujas, eu quero tomar banho. Eu quero, Deus, esse batismo de arrependimento. Eu quero me encontrar contigo. Deus vai te mostrar nesses próximos dias. Faça o que você tem que fazer. Esteja pronto, Deus vai se revelar a nós com poder. Terceira forma. Quantos querem um encontro maravilhoso com Deus? Terceira forma de nos prepararmos para isso é: respeite os limites do sagrado. Escuta aí de novo. Respeite os limites do sagrado. Olha o que diz o texto: tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, animal, não viverá. O que isso representa? De alguma maneira, Deus ia revelar a sua presença manifesta naquela montanha. E Ele estabelece limites, dizendo: essa montanha, o Sinai, vai se tornar sagrado. Por isso, não encoste. Não cruze antes da hora, antes da buzina, antes do alarme tocar. Não suba a montanha. Ele deixou limites bem claros a respeito do que era sagrado. A Bíblia vai nos mostrar de outras formas o mesmo. É muito interessante a história de Uzá,
quando ele toca na Arca da Aliança. Quem lembra dessa história? Davi está transportando a arca para Jerusalém. E é interessante, porque existia um jeito certo de transportar a arca. Qual que era o jeito certo? Tinha que usar as hastes para o sacerdote levantar a arca e não encostá-la, porque ela representava a presença de Deus manifesta. E o que eles fazem? Eles usam um modelo dos filisteus. Eles transportaram a arca como? Usando carros, juntas de bois. E eles fazem o mesmo. E aí a arca cai, o Uzá põe a mão na arca, e ele desrespeita o limite do sagrado. E por isso Deus diz que ele morre. Isso é sério demais. Outra história muito interessante, eu acho que é a história dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, a Bíblia vai dizer que tinha todo um jeito para respeitar o culto, o sagrado. E os filhos de Arão, eles entram no tabernáculo e eles, a Bíblia diz que acendem um fogo estranho ao Senhor. Que é isso? Eles não respeitam o sagrado. E aí Deus traz juízo sobre a vida daqueles meninos. E é tão forte que eles morrem. E Deus fala assim: Arão, você não pode nem chorar. Por quê? Queridos, nós não entendemos. Isso é tão poderoso. Cada vez mais eu ouço pessoas desafiando o sagrado, desrespeitando o sagrado, dizendo que ele não existe. Isso é uma mentira. Quantos creem que existe sagrado, coisas exclusivas de Deus? Quando nós respeitamos alguns limites, nós perdemos as visitas do Senhor, a bênção de Deus. Mas pastor, que limites são esses? Explica de forma prática para eu entender. O culto é um tempo consagrado. Existem limites que devem trazer respeito para este momento, porque ele é um momento divino, sagrado, exclusivo para Deus. Mas sabe o que nós fazemos? Queridos, nós não respeitamos os limites que o Senhor estabeleceu. Por que não canta música que não é consagrada, exclusiva para Deus no culto? Por quê? Porque esse momento é exclusivo para a adoração do Senhor. Começou um movimento aí no nosso país, de várias igrejas, que na hora do culto, na hora do louvor, começaram a tocar música popular brasileira. Você chegava no culto, você ia ouvir Djavan, Raul Seixas, você ia ouvir de tudo. Porque essa era uma expressão cultural. Meu amigo, culto é lugar consagrado. Aqui nesta casa, nós só cantamos louvores ao Senhor na hora do culto. Quantos concordam com isso? Por favor. Querido, esse é um tempo consagrado. Quem é o espectador do culto? Quem é o espectador do culto? Vai mais alto, tem gente que não entendeu. Quem é o espectador do culto? Deus. Então eu não venho com qualquer roupa. Eu não venho com qualquer roupa. E eu não estou falando de moda aqui. Eu não estou falando de roupa simples e de roupa chique. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de respeito. Existem irmãos e irmãs que estão vindo com roupas que não são adequadas para um momento Vocês estão entendendo? Respeito. Como eu me porto no culto? Eu estou na presença de Deus. Eu queria filmar alguns de vocês aqui. É muito interessante. Tem gente jogada assim, né? Tem gente na hora do louvor vendo o jogo do Santos com o Corinthians. Tem gente, querido, nós estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós precisamos nos apresentar de forma adequada. Eu acredito. Eu vou chegar nesta igreja nos próximos dias.
E antes do culto eu vou encontrar pessoas orando e se preparando para se encontrar com Deus. Eu vou chegar nos próximos cultos, e eu vou ver, na hora do louvor, todos de pé, cultuando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com toda a expressão, com toda a força do seu ser, porque Ele é digno de honra, de glória, de majestade, e neste lugar nós respeitamos o sagrado. Eu quero ver na hora das ofertas, as pessoas descendo a esse altar cheio de alegrias, não vindo com mãos vazias, porque nos apresentamos diante do Rei de mãos vazias. Esse momento é santo. O nosso Deus é santo, 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 santíssimo. E Ele nos convidou para um encontro com Ele. Quantos querem estar preparados? Nós vamos preparar esta igreja. E Deus vai nos visitar de forma como nunca vimos antes. Você entendeu o que é sagrado? Os limites do sagrado. Quer ver um outro exemplo? Dízimo. O que é o sagrado? A Bíblia fala assim, 90% é teu, você faz o que você quiser. Deus fala aqui, isso aqui é meu, é sagrado. Aí está falando, o que a Bíblia fala? Se você mexer no que é de Deus, sabe como a Bíblia chama? De ladrão. Por quê? Deus chamou de sagrado. E tem muita gente perdendo bênção de Deus na vida, porque está ferindo o que Deus disse que é sagrado. Ei, eu creio. E eu não estou falando aqui de uma prosperidade barata, eu estou falando de uma promessa de Deus. Quando respeitamos o sagrado por fé, Deus traz provisão milagrosa sobre a nossa casa. Ei, parem de roubar ao Senhor, consagrem o que é dele, e vocês vão ver milagres do poder de Deus na vida de vocês. Eu creio nisso, eu experimentei essa graça. Esse recurso não é meu, pertence ao... Quantos creem nisso que eu estou falando? Sagrado. Quer ver um outro? Esse a gente perdeu totalmente o respeito pelas coisas de Deus. Gente, o dia do Senhor, nós não sabemos mais o que é guardar o dia do Senhor. Deus fala, 6 dias você trabalha, e aí Ele faz um limite. Um dia é meu, pertence ao Senhor. O que quer dizer que pertence a Ele? É exclusivo para a adoração de Deus. E aí sabe o que a gente faz no dia do Senhor? Choveu. Hoje eu vou assistir a Fórmula 1. Qualquer coisa é motivo para a gente não respeitar. Sabe, eu gosto daqueles filmes antigos. Quem já viu Carruagem de Fogo? O cara abre mão da corrida na final olímpica porque era domingo. O que aconteceu com a gente? Pastor, você está exagerando. Não. Quantos querem uma visita especial de Deus? Respeitem o que é sagrado. Sabe como que a gente se prepara para o domingo? Senhor, eu quero ir na tua casa amanhã. Fala comigo. A gente se prepara em oração. A gente respeita esse dia. A gente prepara os filhos. A gente vem à casa do Senhor com alegria, porque esse dia é dele, pertence a Ele, e nós respeitamos o sagrado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Outro limite. Põe a mão assim no peito. Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Eu carrego a presença de Deus comigo. Existem coisas que quem carrega a presença de Deus não faz. Existe um linguajar que você não usa, irmão. Existem olhares que você não pode ter. Existem posturas, condutas que não lhe cabem, porque a sua vida foi consagrada a Deus.
Sabe o que eu creio? Se a gente respeitar os limites do sagrado na nossa vida, Deus vai olhar para lá, para cá, e vai falar assim: existe um povo que me respeita, existe um povo que me ama, existe um povo que entendeu quem eu sou e valoriza a minha presença. E sabe o que ele vai fazer nos próximos dias? Ele vai falar assim: eu vou visitá-los com o meu poder. Nós vamos viver coisas tremendas se respeitarmos os limites do sagrado. Eu sei que eu já estourei o tempo, mas eu preciso pregar. Me perdoem. Eu quero prepará-los para um grande despertamento espiritual. Deus me mandou fazer isso aqui, eu não vou parar. Porque eu creio que a glória de Deus vai nos tocar de forma especial nos próximos dias. Quero pedir que o teclado venha, eu vou falar o último ponto. As abstinências. No texto, Moisés vai falar: não toquem em mulher nesse tempo. É um tempo consagrado. Uma das outras formas de nos prepararmos para encontros com Deus é a abstinência. A Bíblia fala da abstinência sexual, que deve ser por tempo determinado, com mútuo consentimento, conforme 1 Coríntios 7. Ela fala do jejum, que é uma preparação espiritual. Primeiro para o embate, para a guerra espiritual. Jesus, antes de ser tentado pelo diabo, ele jejua. Jesus jejuou 40 dias. Os discípulos, durante um embate, eles não conseguem expulsar um demônio. E Jesus diz para eles: existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Ei, preste atenção. Nós, enquanto igreja, estamos dizendo que vamos saquear o inferno nos próximos dias. Nós vamos lidar com realidades espirituais. Quem aprisiona a mente, o entendimento das pessoas é o inimigo. Ele cegou, a Bíblia diz, ele cega o entendimento das pessoas. Nós precisamos nos preparar para esta guerra. E quando fizermos isso, eu creio, Deus vai nos autorizar de forma maravilhosa. O jejum também é um tempo de busca por revelação de Deus especial. Moisés, antes das tábuas da lei, jejua 40 dias. Daniel, antes de uma revelação especial para o seu povo, jejua 21 dias. São vários os exemplos. Sabe, eu queria convidar esta igreja a orar e jejuar nos próximos dias, porque nós vamos entrar na batalha espiritual e nós precisamos estar preparados, porque os demônios vão sair em retirada, prisões do entendimento vão cair por terra, porque o povo de Deus se preparou de maneira especial para o que Deus quer fazer entre nós. Jejuem, orem, se preparem e nós veremos a glória de Deus. Vou terminar com as palavras de Jesus. Quando Lázaro está morto, Maria diz: não há o que fazer. Muitas vezes olhamos para realidades e dizemos: não há o que fazer. Seu filho que está longe dos caminhos do Senhor. A situação no nosso país. Esses dias eu estava com a Ariane ali no gabinete dela, na secretaria subprefeitura aqui, que comporta a nossa região, falando sobre os moradores de rua. E quando a gente olha a realidade, o sentimento é de impotência. Não há o que fazer. Mas Jesus disse a Maria: se creres, verás a glória de Deus. Hoje eu vim dizer para vocês, se vocês acreditarem nessa palavra e se prepararem para esse encontro maravilhoso, veremos juntos a glória de Deus. Se crerem, se nós crermos e nos prepararmos em oração, separando o tempo, respeitando o sagrado, limpando as nossas vidas, fazendo jejuns, Deus vai olhar para nós. E eu creio, a glória do Senhor vai nos visitar de maneira maravilhosa. Hoje eu queria convidar você que quer se preparar para esse encontro
você ouviu essa mensagem e disse: eu quero me preparar. Eu vou pedir para você não ficar no seu lugar, porque essa preparação ela é difícil. Ela não é tão simples. Lavar as roupas, respeitar o sagrado, fazer jejuns, orar, envolve trabalho. Por isso eu quero pedir que aqueles que querem se comprometer com esta visão, para que Deus nos visite de forma especial nos próximos dias, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Nós vamos orar. Venha. Só se você quer se comprometer. Não saia do seu lugar se você não vai fazer isso. Mas se você entendeu a palavra, você está respondendo a ela e dizendo: eu quero me preparar, porque eu quero que eu, os meus, esta igreja, vivam um encontro especial com Deus. Venha. A música toca, você vai fazer teus compromissos com Deus agora. Eu não sei o que representa esse tempo especial para você. Eu não sei o que representa o jejum para você. Eu não sei o que representa respeitar o sagrado, lavar as roupas, trocar as vestes. Mas hoje nesse lugar, por favor, façam compromissos sérios com Deus. Eu creio, Ele vai nos visitar. Digno de honra, de glória, de majestade. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.